Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre várias coisas, na verdade, mas especialmente sobre uma notícia que saiu sobre os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos agora vão passar a taxar, vão aumentar, assim, vertiginosamente os impostos para alguns produtos chineses, especialmente ali os carros elétricos. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E aí, por que essa notícia é importante? Ela é importante tanto para poder mostrar que, na verdade, né, de Estado mínimo, de livre mercado e blá blá blá, eles não tem nada, ou, enfim, né, nada disso que a direita brasileira pensa e, enfim, fica divulgando aqui, né? E também para refletir, enfim, ou para demonstrar, na verdade, que esse é um dos temas mais importantes do mundo atual, que é justamente essa, enfim, essa articulação entre Estado e mercado, porque a gente ficou aí algumas 2 ou 3 décadas acreditando, né, uma parcela das pessoas passou esses últimos 20, 30 anos acreditando na tese do neoliberalismo, do livre mercado e blá blá blá, e a gente tem visto aí cada vez mais, né, conforme as informações vão sendo divulgadas, a gente vai pesquisando mais aí também na internet, a gente vai vendo que no mundo desenvolvido isso é tudo conversa fiada, isso não existe, né? Eles articulam de maneira enfim, às vezes violenta ou às vezes, enfim, veemente ali tudo mais, ou minimamente articulam de maneira pesada, né, o Estado com o mercado, tá? Enquanto aqui a gente fica com essa conversinha fiada, o Eduardo Leite aí fazendo videozinho dizendo que, ó, as doações para o pessoal aqui que está, né, enfim, ferrado aqui nas enchentes vai atrapalhar o comércio local e ao mesmo tempo ele não faz um meia-culpa para dizer eu não investi nenhum real nisso aí, né? Na verdade, o comércio local lá do Eduardo Leite, né, do Rio Grande do Sul, está embaixo d'água, Eduardo Leite. Está embaixo d'água porque você não investiu o dinheiro público do Estado necessário, tá, para poder que esse tipo de coisa não acontecesse. Inclusive eu falei disso no vídeo anterior também, quando eu falei sobre as experiências da China e da Holanda, né? Agora tem várias outras aí, o Leandro Demore também citou uma experiência na Itália também, quer dizer, eles estão cagando para essa ideiazinha de neoliberalismo, e os Estados Unidos, na verdade, eles não estão nem cagando, eles vendem para a gente isso, né? Cai quem quer, certo? Enfim, então vamos falar um pouquinho sobre isso, refletir aí, e vamos também, além de ler a notícia lá, né, para demonstrar o quanto que quer dizer, a diferença abissal aí da realidade dos Estados Unidos para aquilo que a direita brasileira, né, em seu mundo encantado, entre aspas, né, acredita aqui, tá? Que na verdade não é nem um mundo encantado, porque se fosse um mundo encantado ia ser muito melhor do que o que é, na verdade, que no fundo é uma grande ilusão, né? Mas enfim, pessoal, antes eu deixo aqui para vocês mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá, certo? Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo. Consegui furar esse bloqueio absurdo que eu sigo vivendo aqui, a gente conversa a respeito do livro aí, tá? Enfim, então, antes de passar para a notícia propriamente dita lá do aumento de impostos nos Estados Unidos, hoje eu vou fazer diferente aqui. Ao invés de ler a notícia primeiro e fazer a reflexão depois, eu vou fazer a reflexão primeiro e depois eu leio a notícia com vocês, tá? Então, parte da reflexão é a gente pegar umas 3 coisinhas aqui, uns 3 fatos ligados aos Estados Unidos que, na verdade, adensam, né? Dão mais volume aqui a essa tese aqui do vídeo, ao mesmo tempo a necessidade de perceber esse contexto, tá? Então vamos lá. Tem pouquíssimo tempo aí, o Biden sancionou uma lei para banir o TikTok dos Estados Unidos. Na notícia da Folha de São Paulo, ByteDance, que é a empresa que, enfim, gere ali o TikTok, tem 9 meses para vender a operação americana antes que os downloads sejam proibidos. O presidente da empresa, eles chamam de CEO, né? Eu prefiro chamar de presidente. O presidente da empresa afirma que o aplicativo não vai a lugar nenhum, quer dizer, né? Então, quer dizer, por que os Estados Unidos estão querendo banir o TikTok de lá? Segurança nacional e, ao mesmo tempo, proteção dos comerciantes locais. Essa é uma tendência no mundo desenvolvido e a gente tem que ir observando isso cada vez mais, inclusive para copiar os bons exemplos, e não ficar aqui abrindo as pernas para ele via Bolsonaro, Paulo Guedes, aí aumenta o desemprego, aumenta o custo de vida e tudo mais, tá? O que mais? Outra notícia aqui de março de 2018.
tá? E aí tem a ver com o Trump, que é o, enfim, né, o ídolozinho ali do Bolsonaro, do Paulo Guedes, enfim. Do Paulo Guedes talvez nem tanto, mas do Bolsonaro e né, dessa, mais especificamente aí dessa, né, dessa curriola do Bolsonaro, tá? Canetada de Trump proíbe compra da Qualcomm pela Broadcom, tá? E a notícia do Tecmundo, tá? Então tá aqui, ó, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na época, né, 2018, vetou nesta segunda-feira, dia 12 de março, a aquisição da Qualcomm pela Broadcom. Caso se concretizasse, o negócio seria o maior de toda a história no âmbito de empresas de tecnologia, com a oferta mais recente feita pela Broadcom chegando a 121 bilhões de dólares, tá? O que dá aí mais de 500 bilhões de reais, tá? E o Trump barrou esse negócio aí, ó, astronomicamente caro, que ia render uma grana altíssima, porque, vamos lá, Trump afirmou ter evidências críveis de que a Broadcom poderia tomar ações que ameaçam a segurança nacional dos Estados Unidos, caso a aquisição fosse concretizada. A medida reforça o compromisso de Trump de proteger as companhias estadunidenses de investidas estrangeiras, especialmente aquelas vindas da China. Vale lembrar, entretanto, que a Broadcom é uma companhia de Singapura, não importa, né? Singapura é do lado da China e tal, e ele está querendo, na verdade, proteger a tal segurança nacional, e muitas vezes essas duas coisas estão conectadas. Vocês vão ver aqui também que tem um documento de segurança nacional dos Estados Unidos, um dos itens é a proteção da saúde econômica do país, tá? Enfim, e aí aqui continua a matéria. E aí vamos lá então, terceiro e último dado aqui, né, prévio, para poder avolumar essa questão aqui dos Estados Unidos, para depois a gente passar aqui para uma outra parte da reflexão e depois ir para a notícia, tá? Notícia de outubro de 2022, Rubens Barbosa, texto para o Conjur, certo? E aí eu já falei sobre esse texto aqui num vídeo passado aí que eu fiz, e vale citar de novo. Estados Unidos divulgam sua estratégia nacional de segurança, que o Brasil não tem, certo? Muitos países anunciam periodicamente a estratégia que suas políticas domésticas e externas devem seguir. O governo de Washington acaba de divulgar a estratégia de segurança nacional, que será seguida em resposta aos desafios do mundo atual, tá? E aí, um trechinho rápido aqui só, pessoal. Os Estados Unidos pretendem interagir com os países da região, isso parte do texto lá, do próprio documento de segurança nacional deles, tá? Estratégia de segurança nacional. Os Estados Unidos pretendem interagir com os países da região e ampliar a colaboração multilateral e institucional, além de ajudar no desenvolvimento de iniciativas regionais, o fortalecimento das instituições econômicas regionais, assegurar cadeias de fornecimento, criar emprego com energia limpa, promover a descarbonização, assegurar comércio sustentável e inclusivo, além de promover investimentos que possam aumentar a eficácia da administração pública. Tudo isso aqui eles falam de mecanismos regionais, etc. e tal, mas no fundo, o que eles gostam de fazer é interferir na economia local. Quando eles não fazem isso via golpe militar, ou golpe parlamentar, ou golpe, enfim, né? Eles fazem com os seus atores ideológicos nos países da América Latina, a direita brasileira. Juiz Moro, Paulo Guedes, Campos Neto. Agora eu vou tentar fazer uma pesquisa aqui para fazer um vídeo sobre a troca do presidente da Petrobras, que sutilmente cheira a pressões do mercado financeiro, porque diminuiu a grana, né, o dinheiro pago, né, retirado ali da empresa para pagar os acionistas, pronto. Começa a ver ali a sabotagem, e eu já fiz vídeo aqui sobre isso, sobre a questão do golpe, e intitulei aqui, ó, Educação para o próximo golpe, porque vai acontecer mais alguma tentativa de golpe. Pode não ser hoje, pode não ser esse ano, pode não ser ano que vem, mas que vai acontecer, vai. Né? Com certeza vai. E a gente tem que estar o tempo todo estudando essas coisas e sentindo o fedor do golpe em certas... O Lula não ia trocar o Prats por uma pessoa pró-mercado por nada, né? E aí a gente tem que começar a analisar e refletir o entorno. Quer dizer, o dinheiro dos acionistas diminuiu radicalmente, de repente troca o presidente da empresa, né? Alguma coisa tem, certo?
Enfim, então tá aí, ó, os Estados Unidos têm um documento de segurança nacional que protege o emprego. Sabe o que é um documento de segurança nacional que protege a economia local e etc e tal? Estado máximo, Estado forte, né? Ao contrário dessa conversinha fiada, dessa direita patética, tosca ou oportunista do Brasil, que é essa ideia de Estado mínimo que o mundo desenvolvido inteiro ninguém faz, né? Enfim, pessoal, então dito isso, tá? Eu acho que é isso aqui, deixa eu ver, bom, né, os links aqui dessa parte aqui acabaram. E aí, antes da gente passar para a notícia propriamente dita, vamos fazer mais uma reflexãozinha rápida aqui, só para poder ponderar o porquê que esse tema é fundamental nas discussões contemporâneas e no entendimento, né, do que é o contexto, o que é o jogo, o que é o mundo de hoje. Tá? Cito mais uma vez aqui o livro do Chomsky, tá? O Lucro ou as Pessoas, Neoliberalismo e Ordem Global. Por quê? Porque ele cita aqui um trecho interessante, está na página 76, certo? No qual ele comenta o Ronald Reagan, né, que foi um presidente da época da Margaret Thatcher, enfim, que na verdade instituiu essa lógica, que é uma lógica de mescla entre a defesa do livre mercado, o protecionismo local e a venda ideológica e ao mesmo tempo ali também em ações, né, da ideologia neoliberal para a América Latina, que é o que? A gente faz protecionismo e livre mercado. Para vocês é só livre mercado, tá? Beleza? Então vamos lá, o Chomsky fala aqui, ó, 7677. A ironia é que Trump, o mais apaixonado pelo laissez-faire, dentre os presidentes do pós-guerra, laissez-faire é isso, né? O livre mercado e tudo mais. O mercado resolve tudo, etc. e tal. A ironia é que o Ronald Reagan, o mais apaixonado pelo laissez-faire dentre os presidentes do pós-guerra, tenha presidido a maior guinada protecionista desde a década de 1930. Nenhuma ironia, apenas o funcionamento normal da paixão pelo laissez-faire. A disciplina do mercado para vocês e não para mim, a menos que o campo de jogo esteja inclinado a favor dos meus interesses, Estados Unidos, né? Geralmente com o resultado da intervenção estatal em larga escala, certo? E aí ele continua comentando aqui. Intervenção estatal em larga escala é o que o Trump fez quando barrou a compra da Qualcomm. Intervenção estatal em larga escala é a estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos. Intervenção estatal em larga escala é banir o TikTok. Intervenção estatal em larga escala é aumentar os impostos para as empresas chinesas que estão lá, ó, roubando o mercado, né, dos empresários estadunidenses. Então, quer dizer, Estado mínimo para quem? Né? E aí, só para finalizar, pessoal, vale ponderar aqui o que eu já falei, que esse debate ele fica muito poluído, inclusive na cabeça de quem não estuda a política de Estado e fica estudando só a parte da cultura. A cultura é um ambiente que funciona diferente do Estado, né? Ainda que essas duas coisas, essas duas instâncias se entrecruzem e se interinfluenciem, digamos, né? Mas o Estado tem um funcionamento um pouco diferente. E aí, quando você começa a acreditar na ideia da globalização via estudos da cultura e da filosofia, estrito senso, ou mais até estudos da cultura, né, é o caso de dizer, sem ponderar essas diferenças, aí você daqui a pouco está afirmando o que o Bauman afirmou aqui no Modernidade Líquida. Né? Tá aqui, ó. Ou seja, né, o que ele afirma aqui? Está aqui no índice, né, no sumário. Depois do Estado-nação. Um dos itens aqui da página 193. Quer dizer, acabou o Estado-nação. Né? Aonde que acabou o Estado-nação? Só se for aqui, só se for na África, só se for na América Latina, né? Só se for aqui, porque nos Estados Unidos não acabou não. Né? Na Europa não acabou não. Na China não acabou não. Na Rússia também não. Na Austrália também não. Né? No Canadá também não acabou. Né? Enfim. Peter Sloterdijk, no mesmo barco, já falei aqui também. Aqui, ó, né? Os participantes do novo jogo mundial da era industrial não se definem através de pátria e solo, mas de acessos a estações ferroviárias, terminais aéreos, possibilidades de conexões. Quer dizer, não tem mais pátria, acabou. O Estado acabou. Né? Ó, Estados Unidos não concorda com isso não. Né? O Biden não concorda com isso não. O Trump também não. Né?
E já falei aqui também do Agamben, né, que pondera aqui a questão do refugiado como uma estética importante para o futuro, que acaba incluindo mais gente. Tudo isso é muito rico, mas se esquecer do local, fica preso no global e esquece esses contextos aqui, né? Então eu gosto mais da ponderação do Mia Couto, já falei aqui, né? Ó, raiz e asa. Se for só asa, esquece a raiz. O Biden está lá olhando para a raiz todo dia, certo? E está olhando para a asa também, né? Então a gente tem que olhar para os dois, não dá para olhar só para... Se você olhar só para a asa, tu esquece do local. Se ficar olhando só para a raiz, tu esquece do global, né? Enfim, tá? E aí mais 2 livros aqui só para finalizar. O Noam Chomsky tem esse aqui, 11 de setembro. Por que eu estou citando esse livro aqui? Ele fala sobre terrorismo aqui. Mas existem documentos nos Estados Unidos de proteção da economia contra o terrorismo que listam um dos riscos, são riscos à economia local. Então, alguns grupos são considerados terroristas para os Estados Unidos porque colocam em risco a economia local deles lá. Como é que eles fazem essa classificação? Via Estado, estratégia de segurança nacional, certo? Para proteger a sua economia local e não para ficar botando dinheiro no rabo de acionista estrangeiro via, né, neoliberalismo local e Estado mínimo, carajo, né? Por isso que eu botei a foto do boneco Chuck lá no Facebook, né? Dá vontade de chegar no ouvidinho dele e perguntar: o boneco Chuck, aqui ó, aí ó, o Biden, Estados Unidos, hein, laissez-faire, make a grand, né? Make America Great Again, né? E aí, make Argentina Great Again, né? E aí, os Estados Unidos estão aumentando os impostos lá para os produtos chineses. O que tu tem a dizer disso aí, Chuck? Fala aí. Dá vontade de perguntar, né? Pro bonequinho Chuck. E a última dica aqui, né? Antes da gente passar para a notícia aí propriamente dita, tá aqui o 23 coisas que não nos contaram sobre o capitalismo, do Ha Jong Chang, tá? E ele fala também várias coisas aqui sobre isso, dentre as quais, né, não existe algo como um livre mercado. Não existe isso, a não ser na cabeça do idiota do Bolsonaro, né, do idiota do Paulo Guedes, etc e tal, e do idiota do Ricardo Salles, que passa boiada, né, e para não chamar o Eduardo Leite de idiota, né, do ingênuo, tá? Vamos, já que ele come de guardanapinho aqui no pescoço, tá? É um ingênuo. Vamos ficar aí nessa, né? Tá? Então assim, né? Os Estados Unidos não acreditam nisso não. Quer acreditar no capitalismo dos Estados Unidos, então tem que olhar para isso aí, para parar de ser idiota, certo? Então beleza, vamos lá. Notícia agora, tá? Agora vamos para a notícia de hoje para poder fazer a reflexão e chamar todos esses dados aqui que a gente ponderou na primeira metade do vídeo, tá? Estados Unidos aumentam tarifas de produtos chineses e imposto para carros elétricos quadruplica. Aumentaram 4 vezes, certo? E olha só, vamos ver aqui, Os Estados Unidos e a China estão em mais um novo episódio, né? Em mais um episódio, né? Ou em um novo episódio. Mas beleza, vamos lá. Os Estados Unidos e a China estão em um novo episódio de conflitos econômicos nesta terça-feira, dia 14 de maio. Os Estados Unidos anunciaram um novo aumento de tarifas contra os produtos tecnológicos chineses, pois, segundo o país norte-americano, a China tem promovido diversos riscos inaceitáveis para a segurança econômica do país. Imagina se a gente tem alguém aqui com essa cabecinha bacana aqui, né? Tem um risco que é inaceitável para a economia do país. Sabe qual é? Ficar dando montanhas de bilhões de reais para acionista da Petrobras e cobrando R$10 de gasolina aqui do povão. E seria ótimo ter alguém que tem, né? Mas essas pessoas geralmente são atacadas por um Congresso de maioria de direita, um Senado de maioria de direita, e a culpa disso aí é do próprio povo, que bota essa gente lá, certo? Eu estava fazendo inclusive uma reflexão ontem aqui sobre essa ideia de senhor, né, que o Ciro Gomes pondera muito bem. Ele diz que, né, só dá para ter um senhor, ou é o povo, ou é o empresário, ou é o empresário e o mercado, né, o mercado financeiro. O problema é que o tal senhor, que é o tal povo, é essa galera que colocou lá 80% de senadores de direita, né, que na verdade são representantes do outro senhor. Olha que desgraça,
né? Então o povo tem que... E essa reflexão, feita de forma veemente, ela não vai vir do político que está em campanha, por motivos óbvios. Ele precisa do voto do povo, ele não pode atacar o povo, né? Quem tem que fazer essa reflexão é quem está de fora desse jogo aí. Então, portanto, os pensadores, as pessoas que estão aqui publicando reflexões, os professores, escritores e etc e tal. Porque isso é mais difícil vir dali, por motivos, né, justificáveis, tá? Bom, então, né, a China tem promovido diversos riscos inaceitáveis para a segurança econômica dos Estados Unidos. Os norte-americanos também acusam a China de ajudar a inundar o mercado global com produtos baratos. Nessa categoria de produtos tecnológicos da China estão semicondutores, baterias, células solares, aço, alumínio e principalmente veículos elétricos, que tiveram um aumento de 4 vezes no valor original dos impostos. E vale ponderar também que a China está aí, fazendo investimento público em semicondutor, está fazendo o mesmo caminho que os Estados Unidos fizeram com o Vale do Silício, etc. e tal, certo? E a gente fica aqui brincando de estado mínimo, de bota na mão do mercado, o mercado resolve, entendeu? Tem certas coisas aí que demandam 10, 20 anos de investimento, o mercado não está nem aí para isso, e tudo bem, mas tem o Estado, né? Entendeu? Enfim, e aí, para finalizar, os números agora, olha só os números, tá? Vamos ver o tempo aqui. Os maiores aumentos de impostos estão nos veículos elétricos, que quadruplicaram de preço, e no aço e no alumínio, que triplicaram de preço. Já em semicondutores e células solares, o aumento foi dobrado, veja abaixo a lista. Veículos elétricos, o imposto passa de 25% para 100%. Então, digamos, né, parece que é o seguinte: se você comprar o carro elétrico nos Estados Unidos por $20 mil, $10 mil são imposto, certo? Semicondutores passam de 25% para 50% de imposto, 2 vezes mais em 2025, tá? Células solares passam de 25% para 50%, dobrou o imposto. Imposto. Vou repetir aí, neoliberais, imposto. Sabe o que é isso? Estado. Tá? E não é Estado cagando regra na vida privada de ninguém, não. É Estado fazendo o dinheiro público funcionar. Certo? Aço e alumínio passam de 0% de imposto a 7,5%, que era a base anterior, para 25% de imposto. Portanto, aumentam 3 vezes mais os impostos também do aço e do alumínio. Tá? E aí o governo chinês já respondeu, etc. e tal, né? E os Estados Unidos estão cada vez mais importando coisas da China. Tá aqui, né? Só em 2023, os Estados Unidos importaram aproximadamente 427 bilhões de dólares em bens da China, né? E, enfim, isso mostra o quanto que a China está evoluindo aí, e, ao mesmo tempo, os Estados Unidos estão tentando proteger a sua economia local, né, do crescimento chinês. Tá? E aí tem uma outra notícia aqui sobre isso também, tá, sobre esse mesmo assunto, que passa outras informações. Tá? É do Invest News. Biden impõe tarifas sobre produtos chineses e taxa carros elétricos em 102%. A medida abrange uma maior taxação sobre semicondutores, baterias, células solares e minerais críticos, né? O aço e alumínio, como eu ponderei lá, tá? E aí eles falam aqui, tudo mais, que... aqui tem outros detalhezinhos interessantes, tá? O presidente Joe Biden está aumentando as tarifas sobre uma ampla gama de importações chinesas, acho que eu já falei, né? Semicondutores, etc. e tal, em uma tentativa de ano eleitoral para fortalecer a fabricação doméstica em indústrias críticas. Os Estados Unidos também aumentarão as tarifas sobre guindastes portuários e produtos médicos, além dos aumentos anteriormente relatados sobre aço, alumínio e veículos elétricos. As mudanças devem afetar cerca de 18 bilhões de dólares em importações anuais atuais, disse a Casa Branca. Abre aspas, fala do representante de comércio dos Estados Unidos, da representante de comércio, Catherine Tai. Tá? Ela diz: hoje cumprimos nosso objetivo estatutário de interromper os atos, políticas e práticas prejudiciais de transferência de tecnologia da RPC, incluindo suas intrusões e roubos cibernéticos. Certo? As medidas representam a atualização mais abrangente de Biden às tarifas chinesas impostas primeiro por seu antecessor, o ex-presidente Trump,
e um reconhecimento de que uma abordagem agressiva ao comércio com Pequim continua popular entre os eleitores dos Estados Unidos, né? Nenhuma das tarifas de Trump será reduzida. Biden aumentará as taxas sobre bens que os Estados Unidos lutaram para importar durante a pandemia de coronavírus e para indústrias-chave como chips e energia verde, tá? Que ele buscou fortalecer desde que assumiu o cargo. Ainda assim, Biden deve encontrar um equilíbrio cuidadoso. Tarifas adicionais correm o risco de aumentar os preços para os consumidores já prejudicados pela inflação e inspirar a ira da China, que poderia optar por retaliar da mesma forma, né? A China se opõe resolutamente à decisão do presidente dos Estados Unidos de aumentar as tarifas sobre as importações chinesas e vê a medida como manipulação política, de acordo com o Ministério do Comércio de Pequim, que instou a administração Biden a cancelar os deveres aumentados e corrigir o que chamou de atos errados, tá? As mudanças são escalonadas para entrar em vigor de 2024 a 2026 e são mais direcionadas do que os 60% de tarifa plana propostos por Trump. O Trump, na verdade, ele instituiu uma tarifa plana, ou seja, basicamente a economia toda, certo? Certo? Então, enfim, o Biden já está fazendo uma coisa mais específica, mas é uma interferência do Estado, não deixa de ser, né? O maior aumento é para veículos elétricos com a taxa de tarifa quadruplicando, tá? Enquanto outras importações estão vendo as tarifas dobradas ou sendo impostas pela primeira vez, tá? E aí, enfim, tem uma lei aqui, né? Uma lei de infraestrutura bipartidária, lei de chips e ciência, tudo isso aqui é Estado, tudo isso é Estado, certo? Em alguns casos, as tarifas se aplicam a áreas onde a China tem apenas um pequeno segmento do mercado dos Estados Unidos, mas tem a intenção de evitar um possível dilúvio de importações, tá? Então, tudo isso aqui, pessoal, e aí a matéria é grande, não vou ler tudo aqui, tá? O imposto atual dos carros elétricos é de 27,5%, vai passar para 102%, né? Tudo isso aqui, na verdade, é uma tendência que a gente tem visto, tá? E aí o resto aqui é repetição da outra notícia, eu não vou perder mais tempo lendo isso aqui, mas o ponto concreto é o seguinte: tudo isso aqui demonstra que se a gente quiser olhar para o mundo hoje com um olhar realmente inteligente, realmente mais amplo, realmente mais sagaz para entender esse contexto aí, a gente não pode ficar acreditando nessa tese patética que a direita brasileira, em sua imensa maioria, acredita, que é a tese do neoliberalismo, tá? E obviamente também não acreditar na tese do Estado máximo, mas isso não existe aqui no Brasil. Essa tese não existe aqui no Brasil. Então a gente tem que combater, porque não tem ninguém aqui no Brasil que acredite na experiência da Coreia do Norte como algo viável para o Brasil. Mas tem um monte de gente aqui que acredita que existe Estado mínimo, que o mundo, né, o mundo desenvolvido, o mundo mais rico, joga dessa maneira. E não é só no Brasil, o tal do Milley foi lá bater nas costinhas do Trump, I love you, né? Ele não falou I love, quem falou I love foi o Bolsonaro. Mas ele foi lá, né, carajo, não sei o que e tudo mais, ó, make Argentina great again, hein, e tal, beleza, ó, Chuck, vai com tudo, hein? Isso é Estado mínimo, hein? Deixa comigo, tá? Que a gente vai fazer Estado mínimo aqui também. Vai dormir e acredita nisso, tá? Então, quer dizer, aqui tá cheio de gente aqui acreditando nessa balela aí, certo? E a gente então tem que pensar isso aí a partir de uma conexão ampla, para entender o quanto que a cultura é diferente da discussão política do Estado, e ao mesmo tempo o que uma pode contribuir para a outra, mas entendendo que o primeiro mundo, né, o mundo desenvolvido economicamente, não joga para brincar, não joga essa conversa de neoliberalismo é a mentirinha que eles contam para a gente acreditar aqui, né? Então, se a gente aqui no Brasil acredita nisso e lucra com isso, a gente é pilantra. Se a gente acredita nisso e perde com isso, a gente é otário. Então, o que você quer ser? Você quer otário, quer ser otário, quer ser pilantra ou quer construir um país melhor? Acho que a gente tem que tentar essa terceira hipótese aí. Beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje aí. E a gente volta no vídeo de amanhã para refletir talvez mais alguma coisa aí sobre a tragédia do Rio Grande do Sul lá, tá? Grande abraço, tamo junto. Fui.